Fala galera, vamos lá para nossa nona aula agora. Vamos lá para a parte 4 das estratégias pós-flop. E aqui a gente vai tratar, né, finalmente das mãos finais, né, o turn, o river e ver alguns moves aí que pode aplicar, né. Primeira coisa, né, pode ver que a gente focou bastante no flop, né, nas outras aulas para ver, né, tudo que é possível no flop que realmente, né, te dá, tem muita coisa pode acontecer ali, né? Vai definir a mão o flop, basicamente, né? O turn vai virar a quarta carta, já vai estar a mão quase feita, né? Faltando só o river, o temido river, né? Que pode mudar tudo, mas com quatro cartas na mesa na hora do turn já dá para ter uma boa noção ali do desenrolar da mão, né? A gente vai saber com certeza, né, se é a hora de colocar mais ficha no pote, de pisar no freio, quem sabe desistir da nossa estratégia inicial, né? É a hora de reavaliar, igual eu coloquei aqui no título, né? Qual que é a ideia básica, né? Quando a gente está forte, né? Iniciou já no pré-flop, né? Agressivo. Veio o flop, bateu nossa mão lá. A gente está com valor, sai apostando. O turn, né? Se a gente continuar nessa mesma pegada, né? Se não mudou muito ali as condições do board, se melhorou a nossa mão, né? Não estava tão boa, ficou melhor ainda. Essa é a hora de formar o pote, né? O turn é a hora que vai bastante dinheiro mesmo, mais que o river, inclusive, né? É a hora de decidir, né? Eu acredito até que em questão de fichas, né? De hora de botar a ficha na mesa lá, é o turn que é o principal, né? O flop, né? Dá aquela indicativa para a gente ter nossa estratégia para onde vai a mão, mas no turn é que a gente vai botar o dinheiro, a mão no bolso, né? Então, o mais importantíssimo, reavaliar a força da mão, né? Conforme, né, virou a quarta carta. E sempre o mantra, né? Mão fraca, pote pequeno. Mão forte, pote grande. Isso aí é o nosso feijão com arroz, né? Evitar pagar aposta grande com mão mediana, né? Começou a tá muita ficha ali no pote, a tua mão não melhorou, às vezes até piorou. Virou uma carta scary card, né? Aquela carta lá que, pô, piorou a situação, melhorou o range, né? Melhorou a mão do oponente, né? Então pode ser a hora do fold, inclusive, né? E também a hora de explorar a fraqueza dos adversários, né? Até dando um semi-blefe ou coisa assim que a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? É sempre bom, né, ver com um exemplo. Aqui um exemplo muito legal, né? Inclusive aqui bastante conceito do small ball, que é um conteúdo que eu pretendo fazer ainda, né? Lógico que não vou me aprofundar aqui, né, no turn e no river, mas tem muita situação semelhante a essa aqui que eu trouxe de exemplo para fazer vocês começarem a pensar, né? Lembra, né? Primeiro, né, relembrando que isso aqui tá tudo no e-book, lá no site, né, o dicasdepoker.com, né? Pode baixar o e-book e acompanhar por lá. E é o início, né? O início da caminhada para muitos. Alguns até que já jogam um tempo, né? Mas nunca assim dedicaram um pouco para estudar, mesmo avaliar com mais atenção, né? Às vezes o cara já joga um tempo, repete várias situações, ele joga no automático, às vezes joga certo, às vezes joga errado, mas nunca parou assim para ver, né? Então por isso que eu trouxe nesse formato o curso aqui para ver cada situaçãozinha, né? O turn tem muitas situações, porém várias se repetem nesse sentido aqui. Olha só, a gente tem aqui um 10 e valete, nem vou. Digamos que a gente esteja em posição. Lembra que eu faço? Sempre é melhor em posição as coisas, né? Tanto a gente aumentando pré-flop ou pagando, né? Alguém aumentou e a gente pagou em posição pré-flop, né? Que não importa para esse exemplo aqui. E bate esse flop. A princípio a gente não tem nada. Vem 8, 7, 2, tudo de naipe diferente. A gente só tem a broca, né? A famosa broca, lembra que eu falei na aula passada, né? Então se bateu o 9, beleza, é nuts, né? A gente tem o straight nuts aí, mas só o 9, a gente tem 4 outs. O que acontece? Caso nós somos os agressores, né? E o jogador dá check, a gente pode jogar de qualquer forma. É muito fácil quando tu tá em posição e é o agressor. Tu pode dar um check atrás, esperar virar a próxima carta e ver o que acontece. A gente pode apostar nesse tipo de semi-blefe, né? Pô, não tenho nada. Mas deu check a fraqueza, então eu vou apostar nesse flop aqui e, e ver se ele dá fold. Às vezes ele dá fold, beleza, a gente ganhou no flop. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó, que acontece bastante, né? Um jogador aumentou antes do flop e nós pagamos em posição. Ele é o agressor.
e bate esse flop aí, e o agressor, um bom jogador, digamos que ele é um bom jogador, ele dá o cbet dele, apostou no flop, a gente está em posição, o que que faz? Né? Como regra geral, quando não bate nada, lembra, a gente daria um fold, né? Pô, dá fold, não bateu nada, só tenho a broca, não quero gastar ficha aqui. Porém, essa aqui é uma boa situação para pensar, né? Vejam se expandam a mente de vocês. A gente não tem nada, só tem a broca, porém a gente vai pagar. Né, dá um tipo de um float aqui, né? Antes falava bastante assim do float é pagar com uma mão que não tem nada, mas pode virar alguma coisa boa no futuro, ou até um blefe no futuro, né? Esse aqui é um exemplo. A gente só tem a broca agora, mas pensa, se no turn, a quarta carta, sempre pensa o que, que pode virar no turn para mudar completamente isso. Se bateu 9, beleza, é o sonho, né? Mas não bateu 9, digamos que bateu outra carta de espada. Aí a gente já tem um flush draw ali, né? Já temos 4 de espada. Um 10 e valete pode ser out também. O jogador que está apostando, ele pode não ter nada, ele pode ter as e rei, tá nos ganhando com as e rei, mas não tem nada, né? Então a gente pode até blefar ele no futuro, né? Se não bater o as e rei dele. Ele pode ter o as e 8, as e 7, 9 e 8, 10 e 8, 9 e 7, entendeu? Ele pode ter um pedaço do flop, porém que se bater um 10 ou um valete, é out para nós também. Claro que a gente não sabe a mão dele. Entendeu? Sempre pense adiante, pode melhorar muito a mão. Por exemplo, aqui, virou o turn e bate um 4 de espada, né? Não muda nada para nós da mão, a gente continua só com o valete high, né? Só o valete mais alto. Porém, além da broca, agora a gente tem um flush draw. Tem mais 9 outs aqui, né? Mais 9 cartas de espada, né? Menos o 9 de espada, né? O 9 de espada vai contar dobrado. São mais 8 outs, né? 8 cartas de espada. E os 4 noves, né? Então a gente tem 12 outs agora. E seguimos nosso exemplo, né? O jogador lá apostou no flop, a gente pagou, né? Pagou, vamos reavaliar agora no turn, lembra? Agora a gente analisa o jogador, o que, que o jogador fez, né? Ele deu check no turn agora, pô, aí demonstrou fraqueza, aí a gente aproveita. Pega e aposta. Claro, né? A gente sempre procura conhecer o estilo do jogador, do adversário, mas via de regra, ele apostou no flop, pode ser que ele tenha 2 cartas altas, não bateu nada. Ele tinha um par de 4, o par de 4 não, ele trincava, né? Ele tinha um par de 5 na mão, por exemplo, bateu esse 4, não mudou nada, ele deu check. O que, que a gente faz? Aposta. Isso aqui é a ótima hora para apostar. Muitas das vezes a gente ganha no turn assim, porque ele está pensando lá que a gente pode ter um as e 8, por exemplo. Pensa nisso, a gente está representando um as e 8, né? Muito, né? Normal, a gente pagou com as e 8 de copas, por exemplo, sei lá, a gente pode ter. A gente pode ter o 5 e 6, né? Ele bateu o 4, preencheu uma sequência, né? Difícil a gente ter o 5 e 6, mas o jogador que tá jogando com a gente sabe que a gente joga com 5 e 6 de vez em quando, do mesmo naipe, né? Ele pode ficar com medo de ter batido. Vai que ele é bem medroso, né? Pô, ele ficou com medo da sequência, ele tem um as e rei na mão, só tem esses outs, ele folda, né? Agora digamos que ele paga, né? Ele deu check, a gente apostou nesse semi-blefe, né? Ele pagou. Beleza, a gente vai ter o river. Aí no river a gente reavalia de novo. Completou o nosso flush de espada, beleza. Bateu o valete, bateu o 10, pode ser out para nós, igual eu falei. Ele pode ter um as e 8, por exemplo, né? Então veja as possibilidades lá do flop que a gente não tinha nada, melhorou muito aqui. Então tenha em mente, o turn é hora de reavaliar. Isso aí tu já tem que pensar antes. Lá no flop tu já pensa, nossa, isso no turn vier isso aqui, pode melhorar a minha mão? Pode não melhorar, entende? Isso aqui então só para ter essa noção para vocês na hora do turn aqui, das possibilidades que tem, né? Uma mão que era uma broca já virou uma mão muito melhor que pode ser ganha até no blefe, ou semi-blefe no caso. Ou o sonho total dele apostar no flop a gente pagou. No turn ele aposta no turn de novo ou dá check. Se ele dá check, a gente aposta. Se ele apostar, a gente paga de novo, porque a gente tem mais outs, né? Chegou no river, se bateu 9, por exemplo, que não seja de espada, aí é jackpot para nós, né? Ele nunca vai esperar que a gente tava na broca, entendeu? Agora, se não tivesse essa carta de espada para nos dar esse monte de outs, talvez a gente já tivesse dado fold no turn. Não ia ver o 9 no river, entendeu? Como abre a possibilidade para nós, né? Então melhorou a mão, deu mais outs, é mais motivos para continuar na mão. Então pensem nisso, né? Para, né, dar uma expandida nas ideias, né? O River agora, né? Então, como eu falei, não vou aprofundar muito assim no turn, no River, porque isso aí, né, são mais conceitos que englobam muito o flop e o turn, que eu não quero despejar muita coisa assim, ainda mais
que é focado para iniciante, para quem está começando, não é bom confundir muito a cabeça. Mas já para ter essa ideia, que eu pretendo abordar futuramente, né, quando eu tratar mais de small ball, fazer talvez outro curso específico, né, ou quando estou fazendo reviews de mãos também, que eu estou preparando ali para ver, jogando, né, mão por mão, assim, para adiantar esses conceitos, para você ter uma noção geral, né, do que abrir a mente, né, igual eu falei. Então vamos para o River aqui, princípios gerais, né, evitar apostar com mãos duvidosas, e apostar aqui é tanto pagar e apostar, entendeu? Não, chegou no River lá, tá com um par só, pode ser o par de as, é um par só, põe isso aí na mente, é mão mediana, um par é mão mediana. Quando, ou mão ruim, dependendo do board, né, se um board muito conectado, um par não é nada. Então evita, mão duvidosa, né, tá na dúvida, ali tem muito flush, muita sequência, muito lá, não evita. Pote pequeno, tenta pagar o mínimo possível, se der para dar check atrás da check, né? Aposta se tu estiver confiante nesse showdown aí, né? Ou tu tem um nuts, que aí né? Aí não tem dúvida, né, que tu tá ganhando, ou quando tem uma mão muito próxima do nuts, ou do jeito que a mão decorreu, tem muita chance de tu estar na frente, entende? Então assim tu aposta. No River, né, tu tem mais a perder do que a ganhar. Quase sempre é essa situação. Lembrando, né? Posição, a gente sempre vai estar jogando em posição, na maioria das vezes, de preferência, né? Procurem isso. Então a decisão, a última palavra vai ser tua, né? Essa que é a vantagem. Então o jogador deu check, a escolha é tua. Vou dar check atrás aqui, vamos pro showdown. Vamos ver quem é que ganhou. Eu tô em dúvida se a minha mão é boa ou não. Ainda mais que a gente não tem aquela experiência, né? Quando tu tá começando, não tem aquela experiência de saber, nossa, será que eu tô na frente mesmo? Tá meio na dúvida. No River não é a hora de fazer graça, entendeu? Dá o check e pronto, vamos ver quem ganhou aí. Muitas vezes tu vai perder valor, né? Até vou falar depois agora aqui de extrair valor. Mas beleza, não preocupa muito extrair valor, essas coisas assim agora, sabe? Procure jogar e não perder, essa que é a verdade, tá? Parece meio esquisito, né? Mas é isso. E sempre pensa no range do oponente, né? Range é a gama de mãos que ele pode ter, né? Então, se ele tá com um range fraco lá, tu pode apostar, né? Isso aí que é essa sensação que a experiência vai te dar, né? Dependendo do range que ele tinha, a tua mão pode ser um par, pode ser bem forte ou bem fraco, né? Depende do board e da situação do range dele lá, como é que decorreu a mão. Sobre extrair valor, né, que eu já adiantei um pouco, né, sempre tentar ajustar, isso é difícil, né, pessoal, eu já estou passando aqui uns conceitos aqui, não é fácil, né, não é fácil nem de, não se ensina isso, é uma coisa que tu vai pegando o tato ali do jogo e ainda dependendo dos oponentes, por isso que é muito legal jogar em home game, né, igual o nosso, que a gente sempre joga com as mesmas pessoas, tu já vai pegando um tato ali de como é que aquele cara joga, o que ele aparece, o que ele mostra no final de mãos, né, tu já sabe mais ou menos o range da galera, né. Então tu ajusta o tamanho da aposta de acordo com o que ele pode pagar. Então se tu tem uma mão muito forte lá e tu acha que ele tem alguma coisa, mas não é grande coisa, não adianta tu apostar o pote e all-in com tudo, dependendo das fichas, claro, da quantidade, né? Pagar 70% do pote, às vezes não adianta. Às vezes uma aposta de 1/3 do pote, ele paga. Se for metade do pote, ele já não pagaria. Mas isso aí é uma coisa que realmente demanda aí já experiência, né? Mas tenham em mente isso aí também. Fora de posição, isso aqui é muito interessante. Às vezes tu pode estar com o nuts, tá fora de posição, não é recomendável dar check. Se tá com o nuts, tá com uma mão muito forte mesmo, sai apostando. Se ele der fold, foldou. Paciência, né? Não extraiu nada. Tenta, né, ajustar uma aposta que ele pague, né? Eu tô com uma quadra na mão, tipo, tô nuts absoluto. Mas eu acho que ele tem ali um parzinho, ou quem sabe ele fez um full house, né? Aí, claro, aí ele vai até o fim, né, com o full house, né? Mas sabe, entende, né? Tenta extrair alguma coisa. Mas agora, quando tu não tem uma mão tão boa, mas ela tem valor de showdown, a gente fala muito disso, né? Tu tem um par, aquela mão de um par, tu tá com um par de as, só que tá meio esquisito o board, tu não sabe se o jogador fez sequência, se ele trincou, se ele fez 2 pares, tá na dúvida mesmo, né? Eu tô perdido na mão aqui, mas eu tenho um par de as. Se eu apostar fora de posição, pode ser que ele aumente. E aí, putz, aí tu vai ter que pagar mais ficha para ver. Então dá o check. Por quê? Veja bem, se tu tem um par de as, por exemplo, lá no River, né? Que tu tá em dúvida se ele é bom ou não. Se tu apostar e ele não tiver nada, ele folda. Tu não ganhou nada. Se tu der check e ele não tem nada, se ele der check atrás, tu também não ganhou nada, né? Agora, se ele não tem nada e resolve blefar,
fazer uma aposta, fica bem mais barato tu pagar. Tu vai dar check call. Aí tu paga com o teu par de as e vai ganhar o blefe dele. Coisa que não teria se tu saísse apostando. Ele ia simplesmente foldar, ou te pagar com uma mão melhor, ou ainda te dar um raise, que aí tu não vai saber se ele tem mesmo ou não. Tu vai ter que pagar mais caro ainda. Então, às vezes, é bom um check fora de posição no river, porque tu não tem certeza e pode esperar um blefe do vilão, né? Ou uma mão pior, digamos que tu tem um par de as, ele tem um par de rei, e ele resolve extrair valor, entre aspas, né, com o par de rei dele, mas na verdade ele tá perdendo. E é por isso que às vezes a gente dá check atrás também, para não fazer esse erro, sabe? Ali, ó, sem a Scary Card, né, não tem nenhuma carta que mudou nada, né? Aposta um valor pequeno lá, para ver se ele paga alguma coisa. Isso aí que eu falei até ali antes, né? Tentar achar um valor que ele pague. Pô, não mudou nada. Vê aquele river que vem um 2 de paus lá que não mudou nada na mão, entende? Tô ganhando, aposta alguma coisa. O draw, eu tava num draw, né? Tava esperando lá minha sequência, principalmente, na sequência, ou flush, né? E bateu a terceira carta do flush, bateu a terceira carta da sequência. Aí aposta mesmo. Aposta por valor para tentar extrair lá. Porque se tu apostar pouquinho, pode até assustar o jogador que tá um pouquinho. Claro, tem uns que não sabem o que estão fazendo, tanto faz. Mas se o cara sabe um pouquinho, ele vai pensar, nossa, ele tá apostando um pouquinho para eu pagar. Às vezes ele fez o flush. Agora, se tu apostar normal, né? Sempre aposta metade do pote. 60% do pote, 70%. Tu aposta padrão que tu usa lá. E tu apostar no river, aí ele vai saber, será que bateu o draw dele ou ele tá me blefando? Muitas vezes ele vai pagar com uma mão pior achando que não bateu o teu draw. Então aposta para tentar ganhar, sabe? Porque se ele não tem nada, ele vai foldar de qualquer forma. Se tu apostar pouco ou não, ele vai foldar. Se ele tiver alguma coisa, ele vai pagar. Então é melhor fazer ele pagar. Aposta metade do pote e pronto, se bateu o draw. Né? Não tenta fazer gracinha de dar check raise e tal, que ele não vai não, já sai apostando. Agora alguns moves, né, que a gente tem aqui. Eu já falei, né, até nas outras aulas para trás, já falei em free card, né, carta grátis. Como é que funciona a carta grátis, né? A gente está em posição, por isso que é muito bom. Em posição te dá te amplia assim os horizontes de uma forma incrível, né? Tá em posição, lá no flop, e tu tá com uma draw em hand, tá com uma queda para sequência, uma queda para flush, né? Aposta no flop. Ele deu check, aposta. Né? Espera no turn, provavelmente no turn o jogador vai dar check também. Quem dá check no flop, check call no flop, dá check no turn, quase sempre, né? É muito difícil o cara sair betando no turn do nada, assim. Então provavelmente ele vai dar check no turn. E aí o que tu faz, né? Simplesmente dá check atrás, tu vai ver uma carta grátis, né? Esse turn vai passar em branco, né? Uma situação que a gente viu lá no início, inclusive, né? Que é uma opção, tu pode simplesmente dar check e ver o river, para ver se bate o teu draw. Tu não quer investir mais dinheiro ali, tem vários motivos para isso, né? Ou o teu próprio o draw mesmo, a tua queda não é tão forte assim, né? Não vale a pena, né? Tu não quer usar aquela estratégia lá de tentar tirar ele no turn, né? Check, então tu vê uma carta de graça, né? Então é muito bom. Quando tá num draw e em posição, pode apostar. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou ter um exemplo aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo clássico. A gente tá aqui com flush draw, 9 e 10, né, de paus, as duas de paus na mesa, um rei. A gente saiu aumentando antes do flop, por exemplo, né? E o Big Blind pagou. Aí o Big Blind deu check, a gente aposta, vamos apostar nisso aí, nesse draw. Claro que a gente pode dar um check aqui também, nada impede, né, de ver a próxima. Às vezes é até interessante dar um check e ver a próxima. Mas não, a gente quer apostar aqui. Porque a gente quer ganhar a carta grátis pro River, a gente quer ver o turn e o River apostando uma vez só. Esse que é o ponto. Eu vou só gastar a aposta do flop e vou ver o turn e o river de graça, entendeu? Então a gente aposta aqui no turn. Ele pode dar fold, ótimo, né? Se ele foldar, ganhamos no flop. Agora, se ele pagar, quando virar o turn, por exemplo, virou esse as feio aí, né, cara? Sempre quando acontece isso aqui, a gente tem a famosa scare card. O as assusta todo mundo. Principalmente quem não tem o as, lógico, né? Se o jogador lá também não tem o as, a gente poderia simplesmente apostar de novo no turno e representar o as. Porque é muito comum, né, os jogadores jogarem com as X suited, né? Então a gente podia ter um as e 9 de paus. Ele não sabe. Então é uma opção. Ele deu check no turn, a gente aposta e representa esse as. Agora o rei eu não tinha, mas o as eu tenho. Só que, sabe, isso aqui é melhor fazer quando a gente deu check no flop,
por causa do rei, bateu o as e a gente aposta no turn. Tipo, o rei não tinha, o as eu tenho. Agora, quando a gente apostou no flop com aquele rei, apostou de novo com o as, já fica estranho, né? Então, às vezes, pode ser que ele também tenha o as e tenha dado um check no turn para te dar um check raise, sei lá, o cara pode, né? Pode pensar qualquer coisa. Então, não quero me envolver, bateu essa carta feia e vou seguir minha estratégia aqui da free card. Eu vou dar check nesse turn aqui e vou esperar o river. O river pode bater lá a minha de paus, pode bater um 10, alguma coisa que é a minha mão, entende? Então, o fato é o seguinte, ó, a gente faz uma apostinha de meio pote ali no flop, a gente vai ver o turn e o river de graça. Isso é excelente. Essa jogada para economizar a ficha, né? Quando a gente está jogando no small ball ali, né, quer manter o pote pequeno. Então, uma ótima estratégia essa da free card é apostar uma vez só no flop e ganhar o turn e o river de graça. Ah, sim, tem um risco ali, né? Eu não falei, é o check raise no flop, né? Tu pode fazer isso, ele te dá um check raise no flop, mas não é muito comum. Só quando o jogador tem uma mão bem forte que eles costumam fazer isso. É difícil ver um blefe assim, né? Esqueci de comentar lá. Então, na maioria das vezes vai dar certo, né? Quando ele der check raise lá no flop, ele tem que reavaliar, né? Será que ele tem mesmo? Aí é critério, né? Da nossa, né? De saber ler o adversário. Se dá pra gente pagar esse raise e tentar o flush no flop, entende? No turn, desculpa. Mas esse é um problema, porque às vezes, lembra que eu falei até na outra aula, às vezes bate o nosso flush e ele deu check raise com o flush maior, entende? Então já complica. Então o ideal é isso, é fazer check, bet, check call dele, aí check no turn e check, vamos ver o turn river de graça. Check raise, acabei de comentar, né? Por isso que eu lembrei lá do outro, né? Que ele pode fazer, mas é uma coisa que tu pode fazer, o check raise, né? Quando a gente tá na posição inicial com uma mão forte. A gente tá fora de posição, tanto faz se a gente é um agressor ou não, nesse caso, né? A gente espera, dá check, espera que alguém aposta e dá o raise depois. Check raise a maioria já sabe o que é, mas às vezes não sabe usar direito, né? O melhor lugar para usar é esse aqui no flop. E é uma excelente opção, uma ótima opção quando tá short stacked, tá num torneio, tá curto em ficha, aumentou antes do flop, alguém pagou em posição, né? Nós fora de posição. Ou a gente estava no Big Blind e alguém aumentou e a gente pagou no Big Blind. Estamos fora de posição, né? E acontece, vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui é o flop excelente para isso. Né? Dá bem esse exemplo de torneio. A gente está short stacked lá, tá lá com os 15 blinds ali, 12, 18, sei lá. A gente tá precisando dobrar as fichas, né? Tanto faz se a gente aumentou antes do flop, alguém pagou em posição, ou se alguém aumentou e a gente pagou fora de posição. Virou esse flop, dá check no flop. Principalmente se tiver mais jogadores para jogar depois e ainda se tiver um agressivo entre eles, né? Um cara que aposta mais ficha. Se tiver todo mundo passivo, ninguém aposta nada, aquele bando de jogador que são bem ruinzinhos, né? Que eles não apostam, não tem iniciativa, aí sai apostando. Aí não adianta, sai apostando mesmo e vê se pega um call e paciência. Porém, muitas vezes o interessante aqui é dar o check fora de posição, esperar alguém apostar e voltar até o all-in. Se a gente tiver curto, volta ao all-in e torce para alguém pagar a gente até o fim, né? Ou mesmo se não tiver curto, né? Pode dar um check raise para aumentar o pote, né? Com uma mão forte dessa aqui. Ou às vezes o outro tá short stacked, né? A gente tá com mais ficha que ele, a gente quer pôr ele all-in, dá check, ele vai apostar, vai comprometer as fichas dele, a gente volta o suficiente para colocar ele all-in. Essa é uma boa estratégia para usar o check raise, né? Quando a gente tá com uma mão boa e tá fora de posição. Né? Ainda mais se tiver, a gente sabe que eles tendem a apostar depois do flop, né? Outro move, né, semi-bluff, já falou várias vezes, né? Mas eu tive que colocar ele separado aqui num tópico, né? Que é o semi-bluff, o que que é? Aquela mão que não tá pronta ainda, mas tem muitos outs. A gente já viu vários exemplos aí, né? É a queda para flush, queda para sequência, né? Queda para sequência, queda para sequência com overcards, que é melhor ainda, né? Com cartas mais altas. E qual que é o segredo, né? O importante do semi-bluff é ganhar o pote agora. Né? A gente pode ganhar agora já, semi-blefando, seja no flop ou no turn. E se alguém foldar, beleza, a gente já ganhou agora. E se alguém pagar, a gente tem vários outs para poder ainda ganhar na mão, caso a gente esteja perdendo. E é o ideal contra oponentes que demonstram fraqueza. Isso aqui é ótimo, né? Que seria aquele primeiro exemplo, até um ótimo exemplo do float, né? Por exemplo, aqui, pode ver, a gente tem um flush draw e o nut flush draw, né? Então, se bater qualquer uma de copas aqui, a gente tem o nuts, né? O melhor flush possível com o as. Então, o que acontece? A gente está em posição.
Deu check no flop, a gente aposta. Sempre vamos apostar nisso aqui. Sempre. A gente não tem nada ainda, mas a gente vai apostar porque pode ser que ele dê fold. Tem fold equity, a gente já pode ganhar agora, porque ele pode não ter nada. Na maioria das vezes, né, os jogadores não tem nada na mão. Ele vai dar check fold. Se ele der call, a gente vai ter a chance até de pegar uma carta grátis no turn, se a gente quiser. E a gente pode apostar de novo do turn, dependendo do que vir. Por exemplo, aqui, ó. Não botei o turn nesse aqui. Deixa eu voltar, pessoal. Eu achei que eu tinha colocado. Mas, por exemplo, aqui, ó, se bater o As no turn, por exemplo, para nós é ótimo. Lembra naquela outra mão que eu dei o exemplo que a gente não tinha o As, né? Que a gente pegou a carta grátis. Nessa aqui, mas também tinha a opção de representar o As, né? Poderia ser um blefe representando o As. Nesse caso, a gente vai ter o As. Então, a gente vai apostar por valor se bater o As. Mas se o jogador tiver um As melhor que o nosso, por exemplo, né, pode acontecer, ele não vai largar quando bater o As. A gente tentou ganhar ali. Só que a gente ainda tem a chance do River bater a nossa de copas, entendeu? Ele nunca vai esperar isso, bater o As. E ele tem o As, por exemplo, e a gente tá perdendo. Se vier de copas, ele vai pagar mais uma aposta, com certeza, porque ele vai dizer, nossa, eu tô com As aqui, não é possível que ele tinha o As com outra de copas, a gente tem, entendeu? Agora, se vem qualquer outra carta, a gente pode resolver simplesmente pegar a carta grátis. Isso que é a beleza do semi-blefe, né? Isso vale no turn também, né, pessoal? Naquele exemplo onde o draw melhorou no turn, então a gente dá aquele semi-blefe para tentar tirar ele dali. Se ele não sair, tem o river ainda, né? Mas acho que é basicamente isso aqui, pessoal, no pós-flop, né? Igual eu falei, claro que é quase infinitas possibilidades, né? Mas isso aqui já é um bom apanhado, né, pra gente poder encerrar isso aqui. Já vai dar um bom começo, né? Quem pegou aqui as outras aulas, desde o pré-flop, a seleção de mãos, né? Desde lá do controle de bankroll, né? Quanto que eu preciso para jogar, se respeitar isso aí. Seguir essas regras, vamos botar assim, né? Eu não gosto de falar muito que não tem uma receita, né, para jogar, né? A receita vencedora não existe, mas pelo menos os princípios assim de não se envolver em situações difíceis, né? Jogar com consciência de acordo com a banca. Cara, já é meio caminho andado e vai estar na frente de muita gente, né? Saber escolher as mãos direitinho e escapar das roubadas, das armadilhas, já está um grande passo, né? E para encerrar aqui com a- essa frase do Negriano, né? A maioria dos jogadores procura razões para fugir, eu procuro razões para jogar. Isso é verdade, principalmente o Negriano, que eu falo bastante, gosto de falar do Small Ball, né? Que ele que é digamos, o criador disso aí, né? Tem até o livro dele que é o Small Ball do Power Hold'em, né, que é muito legal, eu gosto muito, né, dessa abordagem dele, né, de jogar, né, a gente tá sempre jogando, né, a gente quer jogar, porém, né, sempre naquele mantra, né, que a gente quer mãos medianas, potes pequenos, mãos grandes, potes grandes, né. E isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, vamos encerrar aqui essa parte do pós-flop, beleza? Então, um abraço aí a todos, né, e até a próxima.